Estamos de volta, recebendo diretamente dos nossos estúdios o deputado federal José Medeiros. Falar um pouquinho hoje, recentemente o senhor teve nosso programa, né? Mais uma vez, primeiramente, muito obrigado, né, por nos atender diretamente de Brasília. O senhor já chegou do aeroporto, veio direto para os nossos estúdios. Muito obrigado e mais uma vez seja bem-vindo, deputado. A satisfação está aqui, parabéns pelo novo estúdio, está um estúdio maravilhoso. Deputado, vou falar, o senhor já me conhece, não é a primeira vez que vem no programa, o senhor sabe que a gente tenta falar bastante a linguagem popular e parece que literalmente Brasília tem aqueles dois discos, né, um de cabeça para baixo e um virado para cima, assim. Parece que hoje o que predomina em Brasília é o de cabeça para baixo. Parece que está tudo de cabeça para baixo. CPI, blindagem, PL, Bolsonaro, impeachment. E eu gostaria que o senhor relatasse um pouquinho, fizesse um resumo primeiro, para aí depois a gente vir fazendo igual cebola, por camadas. Como que está hoje, atualizando, né, esse último final de semana do mês de setembro, Brasília? Olha, está muito... como você disse mesmo, Brasília só está faltando chover para cima. A questão é que anteciparam. O presidente Lula, ele antecipou bastante o período pré-eleitoral. Então, tudo passou a ter a pitada com o olhar de 2026. E o que a gente vê é o seguinte, na parte orçamentária, gasto, gasto, gasto e gasto, e mais gastos. E aí, cortina de fumaça, uma atrás da outra, para tentar encobrir isso. Aliás, essa tem sido a tônica desde que começou o governo em 2023. Ele já começou com a PEC, que a gente chamava PEC da gastança, e a partir daí ele já cortou o teto de gasto para gastar muito. Aquilo era uma trava que tinha para... E de lá para cá, juros aumentaram muito, e eles tinham sempre uma cortina de fumaça de falar a culpa é do Roberto Campos, que tinha sido nomeado por Jair Bolsonaro. Ele pegou o tempo inteiro aquela questão do 8 de janeiro e sempre remetendo tudo o que acontecia a Jair Bolsonaro. Então, quando chega no terceiro ano de governo, que não tinha realização nenhuma, ele simplesmente causa praticamente uma hecatombe no país ao atacar os Estados Unidos. E aí, como das outras vezes, ele joga para outra pessoa. Ele culpa, novamente, Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Paralelo a isso, ele está num consórcio com alguns ministros do STF e o que tem, obviamente, provocado a reação de parte do Senado e da Câmara e causado um rebuliço muito grande. Surgiu, por exemplo, o rombo do INSS, vem a CPI do INSS e aí Brasília realmente está que nem balde de caranguejo, né? Ela não produz nada assim, quando vai saindo um lá na ponta do balde, o outro puxa pela perna. É onde que eu ia chegar agora. O senhor entrou no ponto que eu quis falar. Começa com o rombo do INSS, aí vem uma campanha muito grande para anistia, aí vem a PL da blindagem, aí vem o impeachment, e a gente vê que em Brasília tudo se começa, mas parece que nada se termina. Como que está, no seu ver, no seu ponto de vista? Vamos agora lapidar isso daqui. Rombo do INSS. O que aconteceu? O INSS, para os mais velhos, você que é mais novo, talvez não se lembre, e talvez nem tenha nascido ainda na época. O INSS sempre foi palco de roubalheira. De tempos em tempos, há uma reforma da Previdência e muita gente tem que trabalhar 5, 10 anos a mais para poder se aposentar. Por quê? Porque falta dinheiro para poder pagar. Porque o INSS, a sua aposentadoria é paga com o que está arrecadando dos que estão trabalhando hoje. Então, o que ocorre? Nós tivemos, já até morreu, tivemos uma pessoa que se chamava Georgina, foi um dos primeiros escândalos do INSS, deve ter uns 30 anos. Em 2010, surgiu a primeira roubalheira nesses moldes que a gente descobriu agora. Que moldes são esses? São associações, tipo Contag, tipo Sindinap, tipo Conafé. Eles
dizem que estão prestando algum tipo de serviço para os aposentados e descontam dos aposentados. Bom, isso aí seria tudo tranquilo, não teria problema nenhum se isso fosse autorizado pelos aposentados. Mas agora descobre-se um rombo em que Descontava diretamente da folha um valorzinho X. E sem autorização do aposentado. O aposentado olhava lá, mas que desconto é esse? Então, parece uma coisa irrisória, mas o rombo é em torno de 6 bilhões só de parte dos aposentados. Só a Contag descontou mais de 3 bi. Eu estou falando bi mesmo, viu, gente? Dá uma carreta de dinheiro. E como que está a CPI? E aí a CPI consegue descobrir mais coisas. Descobre que tem também empréstimos para os aposentados. Esse sim, um rombo maior, de em torno de 70 bi. Empréstimos que a maioria deles não foram feitos pelos aposentados. Esse dinheiro, ninguém sabe para onde foi. Então, essa CPI está descobrindo coisas do outro mundo. O governo Lula, obviamente, tenta dizer, olha, isso aí é culpa do Bolsonaro. A grande verdade é que Bolsonaro, em janeiro, recebeu alguns peritos, aliás, ainda na transição, recebeu alguns peritos do INSS que denunciaram, falou, olha, tem várias fraudes no INSS. Eles não tinham descoberto essa fraude ainda das associações, mas eles tinham denunciado outras, pessoas que já tinham morrido, que recebiam, diversas fraudes. Bolsonaro, então, nomeia na Controladoria Geral da República, na CGU, da União, uma pasta só para cuidar da Previdência. E esse pessoal sugere, então, uma medida provisória 871. Bolsonaro colocou lá, colocava várias travas para que não houvesse roubo e colocava uma interessante, que era o seguinte, não se tinha notícia ainda desses roubos dos consignados, nem das associações, mas colocou assim, todas as autorizações terão que ser revalidadas de ano em ano. Assim como as aposentadorias, todo ano eu tenho que fazer prova de vida. Sim, tem que fazer prova de vida, senão não recebe. E aí foi também criado uma possibilidade de denunciar a via 135 do INSS se estava havendo algum desconto e tal. Isso já resolveu o problema. Quando a medida provisória chegou, o PT, o PSOL foram para cima. Isso aí está no YouTube, se você entrar, você vai ver. Ivan Valente, Lindenberg Faria, o atual ministro da Previdência, totalmente contra isso e convenceu o Partido Centrão e aí derrubaram essa possibilidade. E aí, hoje nós estamos lá na CPI do INSS, descobrindo essas coisas todas, e aí eles tentam dizer que o roubo do INSS é do governo Lula. Aí, quando você olha as associações que faziam esse desconto, uma é a Contag, antiquíssima, e que o presidente é um irmão de um deputado do PT. Você pega o Sindinap, um dos diretores mais influentes é o Frei Chico, irmão do Lula. E aí eu tenho dito o seguinte, você acha que alguém da Contag, ou você acha que as associações, todas ligadas ao PT, elas iriam roubar dinheiro para dar para Bolsonaro? Esse é o PT. Eles criam essas narrativas. Mas hoje tem alguma perspectiva para a população, deputado? Porque é igual a gente falou, se deu-se o início, abriu-se a CPI, mas e aí? A perspectiva... Vai terminar em pizza? Eu já não terminou em pizza. Por quê? O efeito dessa CPI já foi que o PT, que estava insistindo muito para continuar os descontos, eles agora cortaram os descontos em folha, cortaram os descontos em folha, não vai ter mais desconto em folha, e mais, esses recursos, eles com medo de dar chabu, né, querendo abafar o escândalo, estão falando que vão devolver do próprio Tesouro. Então, já surtiu um efeito para a população, pelo menos isso, e o outro efeito é o fato de estancar a roubalheira para os aposentados. Anistia. Gostaria que o senhor falasse para a gente agora sobre a anistia, o que significa, primeiramente, para a população entender, porque se fala muito sobre anistia. E eu queria que o senhor explicasse, e eu queria também que o senhor explicasse como que está esse andamento. Foi aprovado, não foi? Como que está? Anistia é perdão. E é isso que a gente tem insistido. Que sejam perdoados todos os atos daquelas pessoas que estavam ali em Brasília, até porque já estão presas há muito tempo,
tem traficante aí que não fica preso tanto que essas velhinhas, que essas pessoas ficam presas. Tá, então para as pessoas entenderem, não é PL, da anistia. Sim, é um projeto de lei. É um projeto de lei. Esse PL da anistia é para conceder o perdão para aquele ato que foi feito em janeiro. Isso não é especificamente para o Bolsonaro, porque se circula-se que estão querendo fazer a PL da anistia para o Bolsonaro. Não, isso é conversa fiada. Por exemplo, um dos autores do projeto da anistia sou eu, e o 8 de janeiro nem tinha acontecido e Bolsonaro nem estava com qualquer problema. Naquele momento, pessoas estavam sendo perseguidas pelo ministro Alexandre de Moraes, redes sociais, jornalistas, exilados e aquela coisa toda. E eu coloquei um projeto, que todas as pessoas que estivessem se manifestando politicamente ou que tivessem sido penalizadas já, seriam anistiadas, seriam perdoadas até a data da promulgação da lei. Bem, não aceitaram meu projeto, pegaram outro projeto, estão desconfigurando, falando que vai colocar dosimetria, essa coisa toda, mas nós estamos lutando para que essas pessoas sejam anistiadas. Chega, tem que virar essa página. Se a PL é aprovada, o Bolsonaro entraria como beneficiário dela? Não, entra todos. Você não tem como falar, quando você coloca uma anistia, você não pode dizer assim, vale para o José, não vale para o Joaquim. Porque aí a gente vai de narrativas, tá? É o que a esquerda ela usa muito. E aí é onde que eu quero chegar com o senhor. Por quê? A anistia é nada mais, nada menos do que, igual o senhor disse, é o perdão. É você perdoar, é você cancelar todos os crimes, né? Todos aqueles atos que a pessoa cometeu. Se o Bolsonaro receber essa anistia, automaticamente está sendo considerado que ele cometeu crimes. Agora, antes do senhor explicar o ponto de vista do Crispim, até mesmo para a população entender. Eu acredito que está sim tendo, né, lá em Brasília, um excesso de poder, um abuso de autoridade em cima do julgamento. Eu acho que tem que ter um julgamento correto, limpo e objetivo. Se o Bolsonaro, se tiver provas, se concluir que ele cometeu um crime, ok, sem problema algum. Se não, ponto. Mas a gente vê que não é isso que está sendo ocorrido lá. Está tendo um abuso de autoridade. Concorda comigo? Na verdade, tudo isso aí, repito, é 2026. Eles querem tirar Bolsonaro da parada e aí joga essa coisa toda. Aquele 8 de janeiro foi uma coisa totalmente montada ali, um troço todo fake. E aí o que ocorre? Cria-se um consórcio entre STF, Palácio do Planalto e parte da grande mídia que recebe muito. Então, encerrando o assunto da anistia aqui, nós queremos o perdão para todas as pessoas. Para quem? Até para quem não cometeu crime, mas está acusado injustamente de ter cometido. O certo mesmo, se você não cometeu um crime e tem um processo contra você, é anular o processo. Mas como esses caras não vão fazer isso, nós estamos querendo que haja aprovação da anistia. Blindagem. PL da blindagem. Na verdade é o seguinte... O senhor é a favor, o senhor é contra? Na verdade é o seguinte... A Globo hoje se tornou um panfleto desse governo federal. Aliás, ela se torna panfleto de quem pagar. Milor Fernandes já dizia, quando paga, às vezes publica até a verdade. E o que ocorre? Eles rotularam esse projeto de PL da blindagem justamente para enterrá-lo. E eles são bons de rótulos. E eu votei e votaria de novo. E explico por quê. Hoje, a notícia que se tem lá na Câmara é que tem para mais de 100 parlamentares que estão com inquérito lá. Inquérito sobre emendas, sobre tudo. A prática que tem sido feita por alguns ministros do STF é o seguinte. Abre processos em série. Olha a gravidade disso. Ele abre processos em série e o sujeito já fica, eu estou com um processo lá. E qualquer medida que a gente vai votar lá, a notícia que se tem é que simplesmente vem uma ligação lá de algum ministro do STF. E aí já se muda tudo. Vou te falar uma coisa, por exemplo. Nós tínhamos aprovado o Eduardo Bolsonaro como nosso líder da minoria. Estava tudo certo com o Hugo Mota, estava tudo tranquilo. De repente, o Hugo Mota mudou totalmente de posição.
E a gente sabe que foi telefonema vindo lá do STF. O que se convencionou-se, olha, o parlamentar que é eleito, o Crispim é eleito aqui pela população de Cuiabá, ele precisa de uma proteção, não o Crispim pessoa, o mandato. Ele aprontou, a população tira na próxima eleição. Mas o que aconteceu? Nós, diante dessa enxurrada de processos que abriram lá, visando manietar o Congresso, nós colocamos uma lei da seguinte forma, olha, não é para que o cara fique impune, não. É que agora, para abrir processo, vocês vão ter que comunicar aqui à Câmara e a Câmara vai dizer se vai autorizar ou não, dependendo do crime que vocês mostrarem para a gente que esse cara tiver cometido. Mas não é muito perigoso, porque a gente vive num país onde que você sabe que nos meios a gente vê vários escândalos onde deputados, onde senadores, onde políticos é envolvido com facções criminosas, tudo. A partir do momento que o senhor blinda, eu entendo também perfeitamente o ponto de vista de vocês, que o STF hoje com 6 pirrôs já está abrindo processo, já está processando, mas esses 4 anos, igual o senhor falou, concordo, esses 4 anos, passou os 4 anos, o cara ali tal... Tipo, ele recebeu a blindagem, não pode ser processado, mas a população vai tirar ele daqui a 4 anos. Esses 4 anos ele pode fazer também várias situações. Como o senhor explica isso para a população? Eu explico da seguinte forma. Você que está me assistindo, quantos políticos nós temos hoje no Congresso presos ou pelo menos ali tendo dificuldade por questão de corrupção ou por estar ligado a alguma facção? Nenhum. Quantos estão enrolados, exilados, presos por questão de opinião ou por ter defendido a população? Zambelli está presa, criaram uma fantasia lá e ela está presa. Eduardo está exilado, Daniel Silveira preso. Você está me entendendo? E aí eu te pergunto, será que não tem ninguém cometendo crime lá? Nós não temos a chamada PEC da blindagem nesse momento. E não tem um. Ou seja, estão tudo com o rabo preso, processo tem um monte e não acontece nada. O que a gente quer é que, ao abrir um processo, a Câmara tenha acesso para saber esse processo deve continuar ou não deve continuar. Porque hoje o cara vota de acordo com o que tiver a vontade do ministro tal, porque ele fica com medo de sofrer uma visita da Polícia Federal. E hoje é assim. Por exemplo, Hugo Mota. Hugo Mota, quando começou a falar em projeto da anistia, que ia colocar para votar, a Polícia Federal baixou lá na prefeitura da onde o pai dele é prefeito, com um processo, falando sobre um processo que da época que ele nem era prefeito. Você está entendendo? Então, é isso que a gente quer evitar, o uso de processos para poder mudar o voto daquele parlamentar que você elegeu. Ou você quer uma marionete lá? Por exemplo, nós estamos sendo processados, eu não tenho medo de ser processado, pode tocar, eu vou, já avisei minha família, pode ser que qualquer hora a polícia chegue aqui, porque eu tenho falado, tenho denunciado essas coisas, o simples fato de eu estar dando essa entrevista aqui já é, de repente, motivo para isso, mas a gente precisa que o voto do eleitor não fique manietado por safadagem. Vamos lá. A Globo está tão incomodada e fez esse escândalo todo, contrataram artistas lá para fazer essas manifestações, porque não consegue pôr gente na rua, mas vamos lá. Essa semana o STF está julgando, vai julgar um pedido lá do Paulinho da Força, por exemplo, da Solidariedade, que blinda totalmente os ministros do STF. De que forma? Só pode abrir, praticamente impossibilita abrir impeachment contra ministros. Só vai poder abrir, denunciar um ministro o Procurador-Geral da República. Quando é que ele vai fazer isso? Nunca. E mais, digamos que ele faça, diz que só pode ser aceito esse pedido com 2/3 do Senado. Isso sim, isso é uma blindagem. Certo. Falando 2026, nosso tempo ele é curto. Candidatíssimo a Senado. Candidatíssimo ao Senado. Como que está a chapa, como que está o PL, como que está essa dança das cadeiras? Nós não podemos falar ainda em candidatura, mas eu sou pré-candidato com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. As coisas estão andando muito bem e, obviamente, os ataques que a gente vem sofrendo é fruto disso. E espero que a gente possa estar lá, inclusive para tirar
o Davi Alcolumbre da presidência do Senado e também para que a gente coloque o impeachment do ministro Alexandre de Moraes para andar. Com esse cenário para 2026, deputado, o senhor não vê que é um ano bem carregado com nomes de peso, porque serão 2 vagas, correto? Correto. E aí a gente vê Fávaro, a gente vê Mauro Mendes, nós vemos Jaime, nós vemos a Janaína Riva. Galvão, Mauro. Aí o Mauro, o senhor, não seria um ano muito pesado para concorrer? É bem pesado, mas também o clima no Brasil está muito pesado e eu tenho certeza que nós precisamos eleger pessoas que... O senhor acredita numa dobradinha junto com o Wellington no governo? Olha, nós não sabemos como essa questão do governo vai ser resolvida ainda, né? O certo é que o presidente Jair Bolsonaro quer uma chapa aí, Medeiros e Mauro, e aí o Wellington, o Ananias, Valdemar, o presidente Jair Bolsonaro é que vão decidir ali como é que vai ser esse negócio para que haja essa chapa que ele quer. Mais uma vez, só quero agradecer. O senhor conhece o nosso programa, sabe que televisão o tempo não passa boa. Se pudesse, a gente ficava aqui mais 1 hora falando, que quando fala de política, principalmente de Brasília, tem muito tempo. Essa câmera está fechadinha no senhor, suas considerações finais. Fica à vontade. Crispim, só quero agradecer, parabenizar você por esse programa de qualidade e por ter um papo importante sobre política, que é muito importante para esclarecer. A população, às vezes, tem dúvida sobre essa ebulição toda e eu sei que a população, às vezes, fica simplesmente indignada de saber que coisas acontecem em Brasília e só chega, às vezes, pela TV, chega contaminado e, às vezes, quer ouvir o político para que esclareça as coisas. Eu agradeço muito, estou sempre à disposição e a próxima semana promete muito, nós vamos ouvir outras pessoas lá. Ontem ouvimos o Careca, recentemente ouvimos o Careca do INSS e a gente espera que a gente, ao final, resolva essas coisas para o bem da nossa população. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.